Boa noite a todos vocês, amigos, irmãos, jovens, adolescentes dessa igreja e também aqueles que não frequentam essa igreja. Sejam muito bem-vindos a este culto que iremos prestar a Deus. Agora eu queria ler com vocês o que está lá em Salmo 145, os versículos 1 e 2. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. A vinda de Jesus está próxima, você crê nisso? Vamos cantar então, ansiando a volta de Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pai Santo, nós temos vivido, meu Deus, um tempo de muita dificuldade, Pai, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de todos nós, o Senhor tem reservado para nós, meu Deus, dia após dia e na eternidade, um lugar especial, um lugar de conforto, um lugar de bênção do Teu lado. Esperamos ansiosos pelo Senhor, meu Deus. Nos mantém firmes até esse grande dia. Nos mantém exaltando o Senhor, engrandecendo o Teu nome e esperando com fé, longe do pecado, meu Pai, e Te honrando e Te bendizendo. Prepara, Senhor, os nossos corações para a mensagem desta noite e fala conosco, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O nosso Deus maravilhoso, o Deus que faz todas as coisas conforme a vontade dEle, sempre. E de tudo que nós já ouvimos nessas duas canções que nós entoamos aqui, como louvor a Deus, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês que está no meu coração, através da oração, do clamor a Deus, para uma mensagem, uma palavra que venha dele aos nossos corações. Nós cantamos que Jesus é o Rei exaltado nos céus. E é verdade. Cantamos também que só nele confiaremos, que nada temeremos, que em frente nós iremos, pois sabemos que ele está vivo, sabemos também que um dia ele voltará, pode ser hoje, amanhã, daqui um mês, um ano, 100 anos, 1000 anos, quem sabe? Quem pode afirmar quando? Só Deus. Só o Senhor nosso Deus. E nós também cantamos que Ele para sempre reinará. Pessoal, galera aí da juventude da Igreja Batista do Barro Preto, os nossos jovens adolescentes e vocês que nos assistem, essa transmissão. Todas essas expressões de louvor, num cântico a Deus, todas essas expressões são a mais pura verdade. Mas elas não passarão de apenas expressões se isso não for verdadeiro no mais profundo da nossa alma. E se você é aquele que pensa, bom, isso é entre Deus e eu. Ninguém pode julgar isso. Eu digo que você está certo. Pois ninguém é capaz de julgar a fé ou o tamanho da fé do outro. Jesus orienta-nos que não devemos julgar ninguém. Pois ele diz lá em João, no capítulo 8, e não é o texto dessa transmissão, dessa reflexão, mas lá em João, no capítulo 8, no verso 15, Jesus fala que nós, os seres humanos, julgamos segundo a carne. Ele não julga ninguém. Mas no verso 16 aí, ele quer completar isso, porque nós julgamos segundo os nossos desejos, segundo os nossos pensamentos, o nosso juízo, e que, de certa forma, estão sob o pecado, a carne. Mas Jesus julga dessa maneira, olha o que ele diz, e se eu julgo, o verso 16 do capítulo 8 do Evangelho de João diz, e se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas é o Pai que me enviou, mas eu e o Pai que me enviou. Pela palavra de Deus, nós somos julgados, sim, somos sim julgados. Jesus, o Rei exaltado, vai falar ali em João, no capítulo 12, no verso 48, Jesus, o Rei exaltado, aquele que para sempre reinará, diz assim, no verso 48 do capítulo 12, do Evangelho de João, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa nos julgará no último dia. Mas nessa reflexão, amados e amadas que nos assistem nessa transmissão, nessa reflexão, a mensagem não é sobre julgamento. Talvez, se Deus permitir, se Ele quiser, talvez em outra oportunidade, falaremos sobre
esses textos aqui mesmo. Mas me sinto direcionado pelo Espírito Santo a falar sobre as verdades que cantamos nessa transmissão, as quais já disse e repito, não passarão de expressões se elas não estão sendo expressas, cantadas com o fundo da alma, no mais profundo do nosso ser, no âmago do nosso ser, sendo expressas com a fé genuína. Recapitulando, cantamos aqui que confiamos no nosso Rei que é exaltado nos céus, que nós o louvaremos para sempre. Cantamos que nada temeremos, que seguiremos em frente, como se nada nos abalasse, por causa da fé em Cristo Jesus, o Cristo vivo, o Deus vivo, que também foi aos céus, nós cantamos isso, foi aos céus, mas Ele voltará para nos buscar, aqueles que creem no seu nome. Jesus, aquele que reina para todo sempre. Mas a música em si, e eu estou dizendo não só dessa expressão de louvor a Deus, mas a música em si, ela tem esse atributo, ela tem essa característica de trabalhar a emoção das pessoas, do ser humano. É maravilhoso a música. Eu amo música. Mas na maioria das vezes isso não é tão bom, esse atributo da música. Mas às vezes ela... Por que às vezes, na verdade? Ela é boa, mas às vezes ela pode atrapalhar. Ela, às vezes, pode nos levar a expressar sentimentos equivocados em relação ao nosso modo de vida, essa vida cotidiana nossa. A música tem esse atributo, tem essa condição de deixar a pessoa mal-humorada ou bem-humorada, deixar a pessoa sentimental. Podemos alterar o nosso estado ali, físico às vezes, através de algumas músicas. Existe até uma terapia com música. E nesse tempo onde nós vivemos uma falta de confiança, um tempo de temor, um tempo de que apesar de todo esforço em prosseguir, e tem que ser isso mesmo, precisamos nos esforçar por isso, confiar em Deus, mas precisamos prosseguir. Mas apesar de todo o esforço, a verdade é que muitos hoje em dia, nesse tempo de distanciamento, muitos não sabem como seguir em frente. E nessa triste realidade, nesse cenário que estamos vivendo, em oração, buscando a Deus, o Espírito Santo de Deus levou meus pensamentos à história de 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. Conhecem a história deles? Talvez a maioria irá conhecer se o chamarmos pelo nome babilônico deles, que foi dado a eles, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, lembraram? Os amigos do jovem Daniel, que foi chamado também lá na Babilônia, deram o nome para ele de Beltesazar. A história desses 3 jovens de Daniel é fantástica, mas a história desses 3 é a história de fé genuína no Deus vivo. De fato, eles confiaram e não temeram, apesar de todo o terror que a circunstância estava provocando ali na história deles. De fato, eles seguiram em frente na fé deles. Apesar de todo o temor que o risco de morte pode provocar em qualquer ser humano. Eles estavam certos de que o Redentor deles vive. E lembra aqui de Jó. Certo, o meu Redentor vive. E esses 3 jovens tinham certeza que esse Deus Redentor, Salvador, grande, poderoso, reina
A certeza deles é que Deus reina sobre tudo e todos. 3 jovens que foram provados por causa da fé deles. E foram aprovados com um espírito firme. E aí, eu peço a vocês, abrem suas Bíblias, aqueles que estão aí, ou acessem suas Bíblias, no livro de Daniel, no capítulo 3. E num outro momento, vocês podem ler a história dos 3, desde o início do livro. E principalmente a história de um amigo deles, que é Daniel, que é o livro, tem o nome do livro, né? Tem o nome de Daniel, por causa dele, e que é o exemplo principal desse livro, por causa da dedicação, da devoção a Deus. Mas todos eles, os 4 agora, falando dos 4, eram cativos, estavam em Judá, foram levados cativos para a Babilônia, escravos do rei Nabucodonosor, e eles serviam em funções relevantes no palácio, né? Sobre negócios, eles eram responsáveis sobre negócios sobre toda a Babilônia, na província da Babilônia. No início do capítulo 3, o rei decide fazer uma imagem de ouro, bem alta, uma estátua, e chamou todos os oficiais do reino para a consagração dessa estátua. Então, é determinado que no momento em que começar uma música, sons de instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem. Aqueles que não se prostrassem e adorassem essa imagem seriam lançados na fornalha que tinha um fogo ardente, coisa que queimava de longe. Mas esses 3 jovens do Senhor, firmes na sua fé no único Deus, não se prostraram de forma alguma, não se prostraram mesmo. Daí uns camaradas aí, uns caldeus e outros, como muitas pessoas, muitos camaradas que a gente encontra aí por aí no nosso caminho, esses camaradas chegaram ao rei e denunciaram esses 3 jovens, dizendo que eles não se prostravam. Então o rei os chamou, os 3, e os questionou. E aí só agora vamos para o texto base dessa reflexão. E esse texto é um exemplo tremendo de um tremendo desafio para que cada um de nós, cristãos, tenhamos de fato um comprometimento no nosso testemunho como servos do Senhor Jesus Cristo. Daniel capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Verso 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Isso é maravilhoso. Responderam assim, verso 17. Não, ainda no 16. Ó Nabucodonosor, quanto a isso,
não precisamos nem responder. Olha só. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. O que acontece depois disso aí, se você continuar no capítulo, é algo maravilhoso. Vem a punição, mas a gente vê o maravilhoso milagre de Deus na vida desses 3 jovens, e é o mesmo milagre, é o mesmo Deus, pois é o mesmo Deus, é o mesmo milagre na vida de todo aquele que está firme na fé no Deus da nossa salvação. Quem quiser, depois, pode se maravilhar aí com o que Deus fez, né? Lendo depois o restante do capítulo. Incentivo a lerem o livro de Daniel todo, mas podem ler depois e ver o resultado da fé desses 3 jovens. Mas eu, particularmente, me maravilho muito mais com a resposta deles ao rei. Esse trecho que nós lemos. Como precisamos aprender a responder a este mundo dessa forma. Olha o que eles responderam: quanto a isto, não precisamos nem responder. Se é isso que o Senhor quer, você quer que a gente se prostre? Era um rei, era autoridade sobre a vida deles, no sentido político, no sentido governamental. E eles obedeciam ao rei em muitas outras coisas. Mas quanto a virar as costas para o único Deus, para abandonar o seu Deus, eles disseram não. Quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará. E mais na frente eles falam: e mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Eu penso assim: se esses 3 jovens estivessem conosco hoje, cantando as músicas que nós cantamos, eu de fato olharia para eles e entenderia, de fato, quando eles cantassem: só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. É assim que deve ser o nosso louvor. É assim que deve ser a nossa vida. Porque esse Deus é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. Aleluia. Quando eu olho para essa passagem, lembro-me aqui do Espírito Santo de Deus, dizendo por meio do apóstolo Pedro, e podemos ir lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o verso é o... Olha para você ver, o 14 aí, 14 e 15. Pense agora nesses 3 jovens, lá no Antigo Testamento. Lá, final de 600, início 580, 605 a 580 mais ou menos, antes de Cristo. E agora a gente vem para o Novo Testamento, ali no 1º século. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 14, verso 15, diz assim: mas
mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, verso 15: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você tem. Aleluia. Vocês conseguem compreender o que o Espírito nos diz nessa reflexão? Juventude da Igreja Batista do Barro Preto, jovens e adolescentes, vocês estão preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm? Qual é a esperança de vocês neste tempo? A quem ou ao que vocês têm se prostrado e adorado? Através de vários sons deste mundo, da internet, da mídia, dos discursos, das ideologias. A quem nós temos, ou ao que nós temos nos prostrado e adorado? Qual é a razão da nossa esperança? E se somente naqueles momentos bons é que nós conseguimos glorificar a Deus? Se é somente em tempo de fartura que conseguimos falar a Deus seja louvado e estamos com o coração alegre por causa disso? Se é só nesse tempo que a gente consegue explicar ou dar razão à esperança que nós temos, estamos muito enganados. A sua e a minha razão é Jesus. É Jesus. É Jesus, aquele que morreu no nosso lugar. Ele é a razão da nossa esperança. É Ele que diz, promete e cumpre. Se Ele foi e disse que vai voltar, Ele vai cumprir. Essa é a razão da nossa esperança. Não vejo o porquê, a galera que me conhece bem, eu não vejo o porquê de dizer mais nada. Mais nada aqui nessa transmissão. Quando eu olho para a vida desses 3 jovens, e a gente pode também observar a vida de Daniel, o que nós podemos fazer quando cantamos músicas tão maravilhosas, cristocêntricas, que louvam o nosso Deus, o nosso Rei Jesus Cristo. A única coisa que podemos fazer é orar, nos prostrar diante dele, o adorar e orar a ele. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Aonde você está, se tem mais de uma pessoa aí assistindo essa transmissão com você, diz aí agora para ele, vamos orar. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, feche seus olhos. Se você está num local público assistindo isso, e tiver essa coragem de fechar os seus olhos aí, feche. Se o Espírito Santo estiver falando no seu coração. Se não, vá para um lugar reservado. Mas ore, clame ao Senhor. E eu quero começar essa oração após o exemplo de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. É recitando a letra dessa última música que entoamos nessa transmissão, como oração. Feche seus olhos. Tu és a minha luz, ó Jesus, a minha salvação, ó Deus. A Ti me renderei, só a Ti me renderei, me prostrarei e adorarei.
Se ao teu lado estou, ó Deus, ou melhor, se o Senhor estiver ao meu lado, Pai, seguro estou em tuas mãos. A fornalha deste mundo não me queimará, não me assustará. Ou pode até assustar, Pai, mas eu creio que eu estou seguro em tuas mãos. Eu nada temerei, porque tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. Só tu és. Só em ti confiarei, eu nada temerei, Pai. Contigo em frente eu seguirei, pois eu estou certo que o Senhor vive e voltará para me buscar, pois o Senhor reina para sempre. Ó Deus eterno, eu oro, Pai, em nome de Jesus, o nome que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, como Nabucodonosor fez, após o livramento, o agir do Senhor na vida desses 3 jovens. Eu oro, Pai, por aqueles que estão nos assistindo agora, pela vida deles, Deus. Que Teu Santo Espírito esteja falando aos seus corações, que eles deixem, ó Pai, cada um de nós, que deixemos de nos prostrar e adorar tantas outras coisas que não seja o Senhor, o único digno da nossa adoração. Que ao som somente da Tua voz, através da Tua palavra, é que nós nos prostremos diante do Senhor e o adoremos, ó Deus, porque só o Senhor é digno. Eu oro no nome exaltado de Jesus Cristo. Amém. Que Deus o abençoe grandemente. Que essa palavra possa te inquietar no bom sentido. E você diga para todas as outras coisas na sua vida: não preciso nem responder. Eu só adoro ao Senhor. Só a Ele eu me prostro. Que Deus o abençoe. 5 abraços virtuais, por enquanto, já está quase chegando o tempo. Ainda teremos aí nesse mês de julho, praticamente, os nossos encontros da juventude, os nossos jovens e adolescentes do Barro Preto, ainda de forma virtual, nessas transmissões. Mas está chegando o tempo. Cremos, se Deus quiser, né, a gente vai poder nos encontrar brevemente. Esperamos em Deus. Se Ele quiser, Ele nos dará. Se Ele não quiser, louvado seja o nome dEle, assim mesmo. Continuaremos adorando a Ele. Um abraço, até o próximo sábado, no mesmo horário, se Deus permitir.